Paz do Senhor, galerinha de Deus. Estou aqui nesse domingão de Páscoa para deixar uma história maravilhosa para você. Eu vou deixar aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, só que está na parte B. Está escrito assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Que palavra maravilhosa! Espero que você também tenha a sua Bíblia para estar acompanhando, para estar lendo. Eu disse Páscoa. Mas quando a gente fala em Páscoa, o que passa pela cabeça de vocês na hora que fala Páscoa? Vamos ver? Talvez, eu acho que vocês pensam, nem todos, né? Mas muitas pessoas já pensam em coelhinho da Páscoa, ovos de Páscoa. Esse ovo aqui é um ovo fake, fui eu que fiz, ele não é verdadeiro não. Parece, né? Nada mais, nada menos que chocolate. Então, eu digo a vocês que Páscoa não é nada disso. São as pessoas que inventaram que Páscoa tem a ver com coelho, que botam um ovo bem bonito de chocolate para dar às crianças, não é verdade? Para dar todo mundo. Mas a Páscoa, crianças, não tem nada a ver com chocolate. Eu tenho história bíblica aqui no canal que eu peço para você estar olhando. A história da Páscoa, que eu já contei a história da Páscoa, sobre a escravidão do povo, contei sobre a ressurreição de Jesus. Então vocês dão uma olhada nas outras historinhas da Páscoa, e hoje eu tô com mais uma historinha linda que fala do sacrifício de Jesus, que o nosso Senhor fez por nós. Então, crianças, a Páscoa ela tem um significado muito maior do que chocolate, do que ficar se enchendo de chocolate, não é verdade? Chocolate é muito bom, é gostoso, mas eu quero que vocês aprendam que não é ele que é o significado da Páscoa, que o significado é o nosso Senhor Jesus. Vou falar rapidamente para vocês, porque eu já tenho história no canal sobre a Páscoa. Falar rapidamente que o povo de Israel estava sendo escravizado. Escravizado é a pessoa que trabalha sem ganhar nenhum dinheiro. E eles trabalhavam muito, trabalhavam demais e apanhavam se não fizesse tudo na hora que eles queriam. Faziam pirâmides, mais pirâmides, e não paravam mais. Então o Senhor ouviu o clamor do seu povo e enviou... Deixa eu pegar aqui nesse chocolate. E enviou Moisés. Ele falou com Moisés através do fogo. Que poderoso nosso Deus é, né, criança? Falou que queria que libertasse o povo. E ele foi até o rei do Egito para falar com o rei, mas o rei estava com o coração muito duro, não quis dar atenção, não quis libertar o povo. Então Deus mandou 10 pragas no Egito. E com a última praga, o faraó deixou que o povo fosse embora. Então, o Moisés disse para as pessoas, né, por ordem de Deus, que era para eles fazerem um banquete, uma festa bem especial. E essa festa foi chamada de Páscoa, comemoração, onde tinha ervas amargas, cordeiro assado, deliciosos, e um pão, né, sem fermento. Então, o pessoal comeu lá, fez aquela festa. Olha só a felicidade do povo. Comemorou. Eles comemoraram a liberdade deles, né? Que o Senhor os libertou. Muito bom. Fizeram festa, né? Que é a festa da Páscoa. Mas aí, crianças, aí pegaram tudo que tinha e foram embora. Olha, foram para uma nova terra que o Senhor os prometeu. Então, crianças, eles foram, né, por meio de Moisés e Arão. Aqui está mostrando só Moisés, mas eram dois. Era o Arão também, irmão de Moisés. Aí o Senhor
fez com que o mar se abrisse. Olhem só, para o povo passar, porque não tinha como passar lá, Deus abriu o mar, porque Deus é Deus do impossível. Então, o faraó passou com o pessoal dele lá, né, com soldados, tudo lá, né, para perseguir o povo. Ele se arrependeu de ter deixado o povo embora, foi atrás do povo. Só que aí o mar fechou, depois que todo mundo passou, a última pessoa do povo de Israel passou, a última pessoa passou, o mar fechou. E o que aconteceu? Eles morreram afogados. Não foi o povo de Deus, foi o faraó e todo soldado, todo aquele povo que estava perseguindo o povo de Israel. E hoje, crianças, nós comemoramos também a Páscoa, mas nós lembramos da ressurreição do Senhor Jesus, que é a Santa Ceia. A gente comemoramos através da Santa Ceia, lembrando do sacrifício que Jesus está vivo. Só que criança não pode participar da Santa Ceia do Senhor, né? Você tem que ter aquela consciência do que está fazendo, né? É coisa para as pessoas que, né, adultos que estão em comunhão com o Senhor, né? Então a gente participamos da Santa Ceia. Isso aqui é o cálice para representar, né? Tá vazio, mas é com vinho, mas é o suco de uva, né? E o pão. Então, criança, essas uvas aqui representam o suco, né, da uva. Então, crianças, nós lembramos que o Senhor Jesus, que o Deus, né, enviou seu Filho Jesus ao mundo para nos salvar por causa do pecado, porque a gente precisamos de salvação, porque entrou o pecado no mundo, aí Jesus veio para nos dar salvação, para libertar a gente do pecado e servir a Ele com alegria, com felicidade, com o coração puro. Então, no canal aí também tem os milagres de Jesus. Jesus fez diversos milagres, eu não vou falar aqui, porque já falei na outra história da Páscoa, tá, criança? Então Jesus fez milagre e a multidão acompanhava o Senhor, era muito lindo, maravilhoso. Mas chegou a hora do Senhor Jesus fazer o sacrifício para ser cumprido a palavra do Senhor. Então, crianças, tinha um dos discípulos do Senhor Jesus que são ajudantes do Senhor. Discípulos são ajudantes. Jesus tinha 12 discípulos. Um deles, um homem chamado Judas, recebeu de alguns homens maus 30 moedas de prata. Sabe para quê, crianças? Ele recebeu muito dinheiro. Sabe para quê? Para entregar Jesus, para eles prenderem Jesus, né? Então, crianças, ele recebeu esse dinheiro. Crianças, Jesus reuniu com seus discípulos na mesa para comer. Então antes de comer, Jesus pegou o pão, partiu o pão, né? Deu graça. Jesus pegou o pão, deu graça, partiu o pão e disse que esse pão ia significar, ia ser o símbolo do corpo dele. E o suco de uva, o vinho, ia ser o sangue dele. E era para eles fazerem isso quando eles se reunissem para fazer memória dele. Memória ao Senhor, relembrar o que o Senhor Jesus fez. E assim eles foram orar. Jesus e seus discípulos foram para um lugar chamado Jardim Getsemane. Jesus foi orar lá nesse jardim. Ele e seus discípulos. Vocês usam a imaginação de vocês. Imaginem os discípulos todos aqui lá orando, né? Todos aqui, imagine todos aqui orando. Então, só que eles dormiram, né? Jesus falou que era para eles ficarem vigilantes. Tava todo mundo com sono, todo mundo dormindo, o Senhor Jesus orando, falando com Deus, com o Pai. Assim que o Senhor Jesus terminou de orar, apareceram os soldados bem mal,
querendo prender o Senhor Jesus. Então eles prenderam Jesus e eles o crucificaram. Crucificaram o Senhor Jesus. Mas isso tudo é para que cumprisse as escrituras do Senhor, porque Jesus tinha que fazer sacrifício por nós, mesmo não merecendo. Foi por nós, foi por amor, foi muito triste. Só que o Senhor Jesus disse que depois de 3 dias, após 3 dias, ele ressuscitaria, ele estaria vivo novamente. Que alegria, criança! O Senhor Jesus não morreu ali permanente, foi para que cumprisse. Ele morreu em nosso lugar, apanhou muito, sofreu por nós, mas ele ressuscitou. O Senhor Jesus foi sepultado um lugar parecendo uma caverna, assim, imagina uma caverna e uma pedra bem grandona lá, para que ele não pudesse escapar. Eles disseram que Jesus estava falando que ia ressuscitar, que então colocou uma pedra grandona para ele não mover a pedra de lá. E um amigo de Jesus, José de Arimateia, pediu que sepultasse Jesus. Ele pagou pelo sepultamento, mandou que envolvesse um lençol bem fino, uma coisa chique lá na época, lá no corpo de Jesus. Então, aí umas amigas, passados uns dias, né? As amigas de Jesus, passados 3 dias, as amigas de Jesus foram lá visitar o Senhor Jesus. Tinham muito amor, muito carinho por Jesus, porque sabiam que Jesus era nosso amigo, nosso Salvador. Eu peguei 2 aqui, mas tem mais uma. Foram umas 3 amigas lá na sepultura, né? Lá no túmulo. Foi lá visitar o Senhor Jesus. Só que aí, criança, isso aqui é bem pequenininha que eu fiz. Não dá pra mostrar as 3, mas eu mostrei 2, agora tô mostrando essa. Então, criança, as 3 amigas de Jesus foram lá, mas tiveram uma surpresa. A pedra estava removida, uma pedra grandona. Aí tinha um anjo lá perto e disse que não era para elas ficarem assustadas, que elas viram um anjo. O anjo apareceu. Não se assustem, não fiquem com medo, porque quem vocês procuram não está mais aqui. Que palavra poderosa! Quem que estava procurando? Jesus. Ele não estava mais lá. Como é possível? O Senhor Jesus ressuscitou. Então, imagina a felicidade dela. Ele está vivo. Ficou querendo encontrar o Senhor Jesus. E o anjo pediu que elas avisassem os amigos também. Avisassem os amigos dele, os discípulos. Aí avisou eles. Avisaram os seus discípulos. Então, criança, imagine só a felicidade daquele povo, né, criança? Então, eles ficaram muito felizes e o Senhor Jesus ficou encontrando com seus discípulos um bom tempo. O Senhor Jesus ficou vivo no meio deles. Imagina só a felicidade, né? Então um dos discípulos disse que não acreditava, que queria ver, né, se era verdade. O Senhor Jesus apareceu lá. O Senhor Jesus foi até eles e mostrou, um dos discípulos era Tomé. Mostrou a Tomé que ele estava vivo, mostrou as feridas das mãos, o Tomé pôde tocar, e foi aquela alegria. Eles ficaram se encontrando um bom tempo, mas chegou a hora do Senhor Jesus voltar para o céu, que agora ele ia ficar lá no céu, mas ia continuar cuidando de nós. Você imagina um amigo que ele ir embora, não está mais perto de você. Ele foi, mas ele disse que do mesmo jeito que ele fosse, interessante que ele subiu ao céu. E falou que do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. E nós estamos aguardando o Senhor Jesus voltar desse jeito assim, ó, descendo ao céu e levando a sua igreja. Ele disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Ficar, porém, na cidade de Jerusalém é ficar na espera, continuar buscando ao Senhor Jesus, não duvidar dele, falar dele para as pessoas, pregar o evangelho. É isso que
que o Senhor Jesus disse, que é para ficar, para fazer na obra enquanto Ele não volta, para fazer justiça. E é maravilhosa essa história, crianças. Então, essa é a verdadeira Páscoa, é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Guardei Jesus aqui. É o sacrifício, a ressurreição do nosso Jesus. Ah, tia Mariana, então você está falando aí que não pode comer chocolate. Nada disso. Chocolate é muito bom. Só que a gente não pode ficar colocando a Páscoa como chocolate. O símbolo da Páscoa como coelho. O símbolo é o cordeiro, que é Jesus. Jesus foi entregue por nós como um cordeiro. Ele é a verdadeira Páscoa. O cordeiro é Jesus. Então, o que representa a Páscoa é Jesus, é o meu cordeiro. Jesus é o nosso cordeiro. Então, galerinha, é isso que eu passo para vocês. Pode comemorar a Páscoa, mas lembrando que não é chocolate, não é sobre chocolate. É sobre Jesus, é sobre o sacrifício, é sobre o amor verdadeiro de Deus para nos salvar. Um beijo para vocês. Até logo, eu estou muito feliz por estar aqui falando a verdade para vocês, deixando a verdade, a palavra do Senhor. Agora você sabe, se você não sabia, você sabe o significado, que não tem nada a ver com coelho de chocolate. Isso é inventado pelo povo. O povo já gosta de comer e inventa essas coisas, adora comer. Mas o significado verdadeiro é Jesus. Fiquem com Deus e até mais.